Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Levante suas mãos. Ou melhor, fique de pé nessa hora comigo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Tu és digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Aplauda ao Senhor, amém, igreja? Boa noite. Boa noite, igreja. Shalom para todos, amém? Vocês estão felizes? Léo, pode continuar em sol, tá? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 29, deixa eu só achar aqui. Tu és santo, Senhor. Tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, nós oramos em Teu santo nome agora, declarando, Senhor, essa palavra. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós levantamos um clamor nessa noite, volta logo, Jesus. Tu és a nossa maior esperança, Senhor Jesus. Tu és aquele que é, Tu és aquele que há de vir. Espírito de Deus, envia os Teus anjos ministradores nessa casa, nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos. Envia os Teus anjos ministradores a esse lugar. Nós queremos, Senhor Deus, sermos tocados pela Tua glória. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e revelação caia sobre os meus irmãos, sobre mim nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade. Não me permita que eu Te roube em palavras no tempo, Senhor Deus. Abra, Senhor, os nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Vocês estão felizes ainda?
Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então. Eu falei Êxodo 29. Êxodo 29 e versículo 46, amém? Diz assim a palavra de Deus: e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir que o Senhor derrame graça sobre a minha vida para falar daquilo que Ele queima no meu coração nessa noite. Quero fazer isso com um pouco de um tanto a mais de zelo nessa noite, que é um assunto tanto um pouco delicado, mas é bem sério e às vezes, por vezes, é muito negligenciado. O título da minha pregação é que Deus vai morar na terra. E não fique chocado comigo, tá bom? Se você aprendeu outra coisa, se você cresceu ouvindo outra coisa, vou te dar algumas bases bíblicas para a gente fluir um pouco nesse assunto. Amém, Léo? Tá muito triste esse negócio aqui. Para a gente fluir um pouco nesse assunto. Amém? E o tema dessa mensagem é a história de Deus. Então, aqui nós já começamos falando que Deus tem uma história. Amém? Amém? Deus tem uma história. Amém, igreja? E nós estamos inseridos em algum lugar geográfico, em algum tempo específico da história de Deus. Amém? Então, quem tem uma história? Deus tem uma história. Eu não tenho uma história. A minha vida, aquilo que eu chamo de história, é fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. Então, por isso que eu digo que é um pouco, como eu posso dizer? Deixa eu abrir meu paletó aqui. É um pouco difícil falar disso, porque a gente cresce aprendendo que a gente tem uma história. A gente cresce aprendendo e ouvindo que a gente tem que escrever a nossa história, ou que Deus está escrevendo a nossa história, que nós somos o que o mundo prega hoje em dia, que nós somos o principal personagem da nossa história, e a gente cresce com isso enraizado nos nossos corações e na nossa vida. Mas o problema é que nós não temos uma história. Deus quis que nós nascêssemos em algum ponto da história dele, para fazer alguma coisa, para participar de alguma coisa da história dele, daquilo que ele está fazendo. Então nessa noite eu quero que você entenda que você não tem uma história, você faz parte de uma história que já vem acontecendo há muito tempo. Amém? E com base nisso, Paulo ele escreve lá em Efésios, e vamos caminhar um pouco sobre a Bíblia hoje, quero que você deixe ela aberta aí com você. Em Efésios, capítulo 1, versículo 9, se Deus tem uma história, nós como igreja, nós como filhos de Deus, devemos conhecer essa história, ou devemos buscar conhecer essa história. Amém? Olha o que diz a Bíblia em Efésios, vamos lá, Efésios 1, 9. Se alguém achou, pode ler em voz alta, por gentileza. Pode ler o 10, por gentileza. Amém. Então, meus amigos, aqui em Efésios, no primeiro capítulo, Paulo ele vai dizer para essa igreja: olha, o plano de Deus, que antes era oculto, agora por Jesus revelado, é que Deus deseja fazer convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. O que é convergir? É unir as coisas. Então, agora Paulo ele mostra para a igreja de Éfeso que o plano, o desejo de Deus, que estava oculto e agora em Jesus foi revelado, é unir as duas coisas. Quando a gente fala de céu, a gente está falando de algo sobrenatural. E quando a gente fala de terra, a gente fala de coisas naturais. Então o desejo de Deus é unir o céu e terra. É por isso que a gente canta, céu e terra se encontram alinhando o seu plano. Esse é o desejo de Deus.
Só que não conhecer o plano e não conhecer a história de Deus pode nos trazer alguns problemas, porque aí a gente acredita nessa narrativa de que a gente tem uma história e de que a minha história sou eu que estou escrevendo, ou é Deus que está escrevendo, e aí a gente passa a pensar só no individual e a gente não olha mais para o coletivo. E a Bíblia vai dizer, lá na frente, lá em Filipenses, que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que têm o seu estômago como seus próprios deuses. Ou seja, são aqueles que pensam em si mesmos. E aqui está o problema do individualismo. Aqui está o problema, meus amigos, de olhar para a história e achar que ela é sobre a gente. De achar que é sobre eu conseguir uma casa, que é sobre eu conseguir uma faculdade, sabe? De coisas vãs, de coisas passageiras. Sendo que a história de Deus é eterna. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Olha o que Deus diz lá em Jó 38, 4, quando ele faz uma pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundei todas as coisas? Então Jó está tendo uma crise naquele momento. E Deus pergunta para ele, onde você estava, Jó? E eu quero fazer essa pergunta para você, onde você estava? Onde eu estava? Quando Deus decidiu criar todas as coisas. Que direito eu tenho, meus amigos, de olhar para a minha vida e achar que eu tenho que trilhar um caminho, de que a história é minha, de que eu tenho que fazer do meu jeito todas as coisas? Que direito eu tenho? Olhe para trás, quanto tempo passou até que você nasceu? Onde você estava quando Deus decidiu fazer a luz, quando Deus decidiu fazer a terra? Nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus, diante da grandeza da criação. Mas, graças a Deus que Ele tem prazer em se revelar a nós. Amém? Amém? Deus tem prazer em se revelar a nós. E nesse prazer, nessa noite, nós vamos desfrutar um pouco do conhecimento da história de Deus. Porque segundo a promessa dele a Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Essa promessa, ela cabe sobre nós, porque Deus diz, todas, meus amigos, pode levantar a mão para receber, todas as famílias da terra serão benditas por meio de Abraão. Amém? Existe uma promessa de que a sua família será bendita. E talvez você olhe, você quer fazer campanha, você quer fazer tudo, mas Deus lançou uma palavra, todas as famílias serão benditas. Então, se Deus falou, meu amigo, tem que acontecer. Você não pode aceitar nada menos do que isso. Amém? Então, eu quero começar a desenvolver esse sermão, falando que uma vez que a gente tem uma visão geral do plano de Deus, né, de que é fazer convergir todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, e aqui a gente vê o próprio desejo de Deus, expresso em algumas passagens da Bíblia, sobre a habitação. E há uma diferença no verbo habitar e no verbo visitar. Porque habitar significa morar, significa fazer morada, significa permanecer. E visitar é vir algumas vezes, é participar de algumas coisas. Isso que a gente vislumbra da presença de Deus aqui na igreja, são visitações de Deus por meio do seu Espírito Santo. Então, quando nós estamos aqui naquele mover maravilhoso, quando Deus vem e a gente sente a presença de Deus, são visitações, porque ela não é permanente ainda. Ela não é permanente. Ele não vem para ficar. Ele sim está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas a sua presença manifesta ainda não está plenamente conosco. Vocês estão me entendendo? Em Êxodo 29, 46, vamos ler. Êxodo 29, 46, desculpa. Êxodo 29, versículo 46. Acho que eu acabei marcando errado. Perdão, meus amigos, eu acabei marcando errado aqui. Vamos pular para o próximo.
Levíticos 26, 11. Levíticos 26, 11 diz assim a palavra de Deus: porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Agora abra comigo em 1 Reis, versículo 1 Reis, capítulo 6 e versículo 12. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 12. Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei com você a minha palavra, a qual falei a Davi, o seu pai. Olha o versículo 13. Habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Então, a gente tem vários outros versículos de Gênesis até Apocalipse, em que Deus ele expressa o seu desejo de habitar com o seu povo, em que Deus deseja morar com o seu povo. Quando a palavra diz habitar, é porque Deus está falando: eu quero morar com vocês. E meus amigos, a gente vê isso expresso na Bíblia de capa a capa, porque quando ele faz Adão e Eva no jardim do Éden, a Bíblia diz em Êxodo, em Gênesis, versículo 8 do capítulo 3, ali, antes dele relatar a queda, que Deus, ele descia no jardim do Éden na viração do dia. Então Deus, ele vinha para a terra para falar com Adão: Adão, conte-me como foi o seu dia, o que você fez hoje. E nós temos também Deus falando com Noé, um pouco mais para frente, depois da queda, no capítulo 9, e é engraçado que depois do dilúvio, Deus faz a promessa para Noé de que ele não faria mais nada, de que ele não mandaria mais um dilúvio. Mas no capítulo 9 ali de Gênesis, ele diz para Noé: Noé, eu quero que você vá por toda a terra e fecunde ela, multipliquem-se sobre a terra, façam filhos e encha essa terra. E isso que é o legal, porque Deus não muda o seu plano, porque esse era o mesmo plano que ele tinha para Adão e Eva: multiplicai-vos sobre a terra. E agora com a queda ele não muda o plano, ele não muda a trajetória, ele apenas escolhe outra pessoa. Deus sempre está olhando para a terra, meu irmão. Deus sempre está procurando alguém com fé na terra. Deus sempre está procurando alguém disponível para ele fazer o seu plano, para ele usar. E às vezes nós estamos disponíveis, mas nós não estamos dispostos, sabe? Porque a gente tem mania de colecionar profecias. A gente tem essa mania: ah, Deus falou comigo, cara, que legal. Ah, Deus falou comigo de novo. Cara, se Deus está falando toda vez a mesma coisa, é porque você está em desobediência, não está legal. Então está na hora da gente dar um passo e estarmos dispostos, além de disponíveis, para o plano de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E Deus também, ele fala com Abraão, e esse versículo eu preciso ler com vocês, em Hebreus, capítulo 11, vamos para Hebreus, capítulo 11, e versículo 10, Hebreus 11, 10, amém? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então, meus amigos, Abraão tinha uma visão de uma cidade. Aquilo que era um jardim, agora passa a se tornar uma cidade. Aquele local de encontro de Deus com o homem na criação, com Adão e Eva, agora, depois da queda,
passa a ser uma cidade construída pelo próprio Deus, e Abraão tem vislumbres dessa visão, dessa cidade. E por isso ele permanece acreditando nas promessas de Deus, em que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E depois, um pouco mais para frente, Deus vai falar com Moisés, em Êxodo 25, 8, Deus dá a ordenação para Moisés construir o tabernáculo. E Deus diz assim: faça tudo conforme o modelo que eu vou te mostrar. Faça isso conforme o modelo que eu vou te mostrar. Então, meus amigos, quando a gente fala de tabernáculo, vamos tentar pensar na mesma linha de raciocínio, que a gente está falando de habitação de Deus na terra, que a gente está falando da presença de Deus na terra. E quando o homem cai, quando acontecem todas essas coisas, Deus chama Moisés e ele fala: faça esse tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, eu vou descer e vou falar com o homem. Então a gente já conhece a história do sacerdote, que ele entrava uma vez por mês. Ele entrava uma vez por ano, e ali Deus falava com ele, e ele redirecionava a palavra de Deus para a igreja, para o povo. Então tinha um intermediador entre o povo e Deus agora, mas o desejo do coração de Deus continua o mesmo: falar com o seu povo, estar no meio do seu povo. Essa é a ideia de Deus quando ele manda Moisés construir o templo. Então, meus amigos, se o plano geral de Deus, numa visão cosmo, olhando no geral, não é só isso, mas se o plano dele é morar na terra, é habitar com os homens, nós temos que alinhar a nossa vida a esse desejo de Deus. E agora, eu encontro um propósito para mim. Então você que talvez não ache o seu propósito ainda, que não tenha certeza, o seu propósito é fazer parte do plano de Deus, de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. O seu propósito é estar junto com o propósito de Deus. E agora eu não preciso mais orar para Deus e falar: Deus, será que esse marido é seu? Será que é você mesmo que está enviando? Será que é de Deus? Não, eu posso olhar e posso ver: será que vai me ajudar a fazer parte do plano de Deus na minha vida? Se não, não é de Deus. Eu olho para uma vaga de emprego agora, e eu olho e eu falo assim: Deus, será que é para eu aceitar? Não. Eu olho e falo: será que isso vai agregar alguma coisa no plano de Deus? Então, o propósito de Deus, ele acaba me ajudando a tomar as minhas decisões. O propósito de Deus acaba me ajudando a tomar as minhas decisões. Agora eu não preciso mais tomar decisões erradas. Eu posso olhar para aquilo que Deus quer, diante do que a Bíblia diz, e tomar as minhas decisões com base nisso. Então talvez você só tomou decisão errada na sua vida. Talvez você está com a sua vida toda bagunçada. Eu oro nessa noite para que você olhe para o plano de Deus. E a gente não consegue, igreja, entender qual é o plano de Deus se a gente não lê a Bíblia, se a gente não gasta tempo com a palavra de Deus. A gente tem isso, a gente costuma falar que a gente tem a Bíblia como um manual de vida, mas a gente não gasta tempo com isso, a gente não lê. E se a gente faz porque alguém está mandando. A gente tem que fazer porque a gente tem que ter prazer em Deus, para conhecer Ele, para conhecer o seu plano. Isso não são um monte de livro embaralhado, isso é a história de Deus. Ele deseja morar com o seu povo, Ele deseja habitar na terra com o seu povo. E por muitas vezes a gente acredita que, e aqui entra a polêmica, que a gente... E eu falo polêmica, mas nós só estamos entre irmãos aqui, vocês vão me entender. A gente acredita que a gente vai morar no céu, e de que é isso, e de que é aquilo. Mas por que a gente acredita nisso? Porque um dia alguém contou, porque um dia eu ouvi alguém falar. Mas eu não fui tirar prova na Bíblia para ver se é verdade. E a gente não pode, meus irmãos e meus amigos, ser doutrinados por aquilo que nós ouvimos. Cara, quando tem alguém pregando, eu escuto isso desde criança. Você tem que estar com a Bíblia aberta para saber se é verdade ou se é mentira. A gente é doutrinado por música, e música não é Bíblia. Louvor gospel não é Bíblia. Não adianta, eu não leio a Bíblia, mas eu passo o dia escutando hino. Não. Nós precisamos da Bíblia para entender para onde nós estamos indo.
Se eu não sei para onde eu estou indo, eu vivo hoje de maneira tão errada. Eu vivo hoje de qualquer jeito. E se Deus tem um plano, se Ele está indo para algum lugar, eu também quero ir junto. A igreja precisa querer ir junto. Vocês estão comigo? Está doendo o cérebro um pouquinho? Mas vamos lá. Nós precisamos nos alinhar ao propósito de Deus. Então agora eu não posso mais tomar as minhas decisões com base naquilo que eu acredito. Eu tenho que tomar todas as minhas decisões com base naquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Tudo que Deus fez de Gênesis 3, depois da queda, até os nossos dias, está apontando para o seu plano. Tudo que Deus fez, desde a queda do homem, até os nossos dias, está apontando para uma coisa: eu quero habitar com vocês. Eu quero morar com vocês, eu quero estar fisicamente no meio de vocês, e não apenas como uma visitação, porque quem visita são as concubinas, quem recebe visita são concubinas, vocês estão entendendo? E quem habita é a noiva com o seu noivo. Quem faz visitações são concubinas, e nós não somos concubinas, nós não somos prostitutas, nós somos uma noiva de um noivo, e nós precisamos habitar com Ele. Nós devemos, igreja, ter anseio pela presença de Deus. Nós devemos ansiar calorosamente, desesperadamente pela presença de Deus. Quantos de vocês já entraram aqui? E agora eu não quero que vocês prestem atenção na música ou em quem está tocando, mas entraram com um desejo único de adorar a Deus com tudo que há em vocês e sentir a presença dEle. Porque não há nada melhor do que sentir a presença de Deus. Não há nada melhor do que ser abraçado pela presença doce do Espírito Santo. A presença calorosa que nos enche. Vamos lá, alguém? Essa mesma presença que está pairando nesse lugar, nessa noite. Mas nós não queremos, nós não podemos tê-la apenas como uma visitação, meus amigos. Eu quero a presença de Deus eternamente na minha vida. Eu quero ela para sempre comigo. Eu quero que ela encha o meu corpo, as minhas veias, os meus pensamentos, até que não haja espaço para mais nada. Até que não haja espaço para mais nada. Nós devemos desejar a presença de Deus, até que não haja espaço para mais nada. Até que não haja espaço para mais nada. Se nós sabemos que o Senhor deseja morar na terra, se nós, com base na Bíblia, com base nesses versículos que nós lemos, sabemos que Deus anseia vir para a terra para ficar aqui, nós devemos preparar esse lugar para Ele. Nós devemos trabalhar na preparação da terra para Deus. Deus, Ele não muda o seu plano, Deus não muda o seu caráter, Ele é imutável. E se Ele falou que Ele não ia destruir, meus amigos, Ele não vai destruir mais a terra. Ele pode derramar os seus juízos, como nós vemos em Apocalipse, sobre os seus inimigos. Mas Deus não é um Deus que destrói coisas, muito pelo contrário. Quando o homem cai, Ele não destrói o homem e faz de novo. Ele envia o seu Filho para redimir e restaurar a intimidade do homem com Ele. Nós fomos remidos para remir. Nós fomos salvos para salvar. Essa é a ideia da salvação. A salvação não é um fim em si mesmo. E nós achamos que é. Nós achamos que agora nós estamos salvos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. E eu vou ficar aqui, cara. Porque eu sou salvo, tá gostoso, eu sinto a presença de Deus. Mas e aí, cara? E o seu vizinho? E a sua vizinha? Eles também precisam de salvação. Você acha que salvação é um fim em si mesmo e não quer fazer mais nada? Você foi salvo para salvar outras pessoas. Você é curado para curar outras pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Deus é santo. Amém? A palavra santo não é um adjetivo qualquer. A palavra santo, ela quer dizer algo incomum, algo diferente, algo belo, majestoso, que nós não conseguimos nem ao menos imaginar, totalmente separado dos homens, porque Ele é santo. E como um Deus santo deseja morar em uma terra que está cheia de pecado,
que está sendo reinada pelo pecado do homem caído. E aqui entra, meus amigos, o clamor Maranata, porque às vezes nós cantamos e nós nem sabemos aquilo que nós estamos dizendo, porque nós clamamos Maranata para que o Cristo, Filho de Deus, retorne para essa terra. E qual é o propósito de Jesus voltar na terra? Vamos lá, tem alguém comigo? Qual é o propósito de Jesus voltar na terra? Se não governá-la a partir de Jerusalém, como diz as profecias, em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel. Ele reinará sobre toda a terra a partir de um trono físico e literal. Não, o problema é que a gente acha que a salvação através de Jesus foi real. Existem relatos científicos e não tem como mais desmentir isso. Jesus veio e ele morreu fisicamente, verdadeiramente, para salvar a humanidade. E aí, quando a gente fala de reino de Deus, a gente acredita que é algo espiritual, que é algo que está acontecendo e a gente não está vendo. Meus amigos, ele é o rei segundo a casa de Davi. E se você sabe do que eu estou falando, você vai entender que existe uma profecia sobre Davi, que dele viria um rei eterno, que dele viria um rei que governaria Jerusalém para sempre. Então, quando nós clamamos Maranata, nós estamos dizendo: Jesus, vem para a terra, venha governar a terra. Jesus, venha acabar com o pecado, venha varrer toda a maldade, toda a injustiça, venha com teu cetro de justiça em suas mãos, faça tremer a terra com seus pés, ó Rei. Esse é o clamor Maranata, e ele não é o final da história, ele é o começo. Ele é o começo da história. Porque nós ansiamos a volta de Jesus por alguma coisa e não um fim em si mesmo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira. Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu Filho. Quando a Bíblia diz mundo, é gente, é natureza, é animal, é tudo. Deus amou o mundo. Deus não amou só as pessoas. Lógico que Ele amou as pessoas, mas Ele amou a sua criação. Ele amou aquilo que Ele fez. E a natureza também sofre com o nosso pecado. E um dia Jesus vai descer na terra para governá-la. E a partir de Jerusalém Ele vai restaurar todas as coisas. E nós como igreja devemos estar ansiosos para esse dia. Está vendo como a gente canta muito mais emocionado daquilo que a gente lê? Porque se eu estivesse aqui cantando Maranata, ora vem, todo mundo ia estar com a mão para cima. Mas quando a gente fala de uma coisa um pouco mais séria, quando a gente fala um pouco mais profundo, a gente se fecha. Talvez a gente não quer entender, talvez a gente fala: cara, isso aí não tem nada a ver. Mas é a palavra de Deus que está dizendo que Ele vai governar a partir de Jerusalém, sobre toda a terra. Vamos lá, alguém, meus amigos? Se Ele morreu de verdade, Ele vai governar de verdade. Não, vamos lá. E aí existe um grande problema, porque enquanto Ele não vem, existe a promessa que Ele vai voltar. Amém? Vocês estão comigo? Quando Jesus ele ascende ao céu, um anjo aparece aos seus discípulos e diz: não fique preocupado, do mesmo jeito que Ele está indo, Ele vai voltar. Em Apocalipse 1:7, a Bíblia diz que todo olho verá Ele vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. Então existe essa promessa. A esperança do crente é Jesus voltando, meus amigos. Não, a esperança do crente é Jesus vindo sobre as nuvens. Porque nesse dia todos os mortos ressuscitarão. Nós teremos um corpo glorificado. Vocês estão comigo? E o que a igreja faz enquanto Jesus não vem? E aqui, só para não passar batido, eu quero deixar 3 pontos, de tantos outros que é tão importante quanto. A igreja ela ora. E quando nós falamos de oração, eu não falo de apenas um diálogo devocional. Quando eu falo de um lugar de oração, eu falo de intercessão. Alguns meses atrás, nós fizemos aqui eu acho que foi em maio, nós fizemos aqui 2 turnos de intercessão por Israel. Existem tantas promessas de Deus para Israel, mas a gente acredita, muita gente acredita, aliás,
que Deus esqueceu de Israel. E nós fizemos aqui um turno de intercessão, e foi tão legal ver as pessoas participando, as pessoas orando aquilo que a Bíblia diz. Então o lugar de oração não é apenas uma conversa que você tem com Deus. O lugar de oração que a igreja precisa estar enquanto Jesus não vem, é o lugar de intercessão. E o que é um intercessor? O intercessor é aquela pessoa que se põe na brecha, que se coloca entre o céu e a terra. Isso é ser um intercessor. É lembrar o Senhor das suas promessas, é ser um sentinela, é fazer barulho constantemente. Senhor prometeu que o Senhor faria, então faça, Senhor. O Senhor prometeu que voltaria, então volte, Jesus. O Senhor prometeu avivamento, então aviva no Senhor. Isso é ser um intercessor. O segundo ponto é a pregação do Evangelho, e por incrível que pareça, nós ainda temos falhado na pregação do Evangelho, porque a gente acredita que a pregação do Evangelho é feita aqui em cima, e a pregação do Evangelho é a nossa vida, é a nossa vida. A nossa vida é uma carta, é a Bíblia que o mundo precisa ler. Nós temos falhado com o envio de missionários. Nós sabemos, e isso é um ponto muito sério, porque eu não quero que a gente esqueça isso, sabe, amanhã. Eu quero que isso machuque a gente, que isso incomode a gente. Porque se toda nação precisa ouvir sobre Jesus, e existem lugares que ainda não conhecem Jesus, a gente precisa enviar pessoas para esses lugares. E a gente falha nisso, na obra missionária, na pregação do Evangelho. Só que é difícil, porque a gente falha aqui na nossa rua. Como que a gente vai para outra nação? Como que a gente vai para uma aldeia de canibais? O Evangelho, ele choca a cultura. O Evangelho, ele muda a cultura. O termo de apóstolo, ele não vem da igreja, ele não é gospel. O termo apóstolo, ele já era usado pelos romanos, antes de Jesus. O apóstolo é aquele que vai para um lugar, para uma determinada região, e ele começa a implantar coisas para mudar aquela cultura, a fim de que quando o seu rei chegue nesse lugar, quando o seu imperador chegue neste lugar, ele não se sinta tão estranho. Essa é a função do apóstolo. E nós temos falhado com isso também, porque nós não conseguimos implantar a cultura de Deus na terra. E quando eu falo cultura de Deus, talvez você não entenda. Leia Mateus 5, o Sermão do Monte. Quer ser o primeiro, seja o último. Feliz é aquele que chora. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito. Esse é o Sermão do Monte, essa é a cultura do céu. E nós não conseguimos implantá-la, às vezes, nem na nossa casa, nem na nossa família. Vamos lá, igreja, eu preciso que você seja tocado por essa mensagem. Nós precisamos também, enquanto Jesus não volta, realizar atos de justiça. Nós precisamos estar envolvidos em projetos sociais. Nós fazemos isso aqui e muitas igrejas fazem também. E isso, a arrecadação de alimento, eu acho que isso é uma coisa extraordinária. A gente se coloca no lugar, a gente está disposto a ir levar uma porta na cara, pensando em alguém que talvez a gente nem conhece. Mas nós precisamos mais, nós precisamos ir além. Porque nós anseiamos pela presença de Deus. Se a presença de Deus, meus amigos, é a coisa mais importante na sua vida, você deve desejá-la com a sua própria vida. Você não pode ter medo de morrer. Sabe, a gente fala tanto de perseguição, mas quando chegar o tempo da perseguição, que custe a sua vida, será mesmo que você vai desejar mais a presença de Deus do que a sua própria vida? Se chegar esse tempo aqui no Brasil, de que nós seremos perseguidos até a morte, será mesmo que nós vamos estar aqui ainda? Será mesmo que nós vamos falar, eu sou crente, eu sou um cristão? Será que a gente está disposto a dar a nossa vida pela presença de Deus? Porque não pode existir medo para quem já morreu, meus amigos. Nós já estamos mortos, nós já morremos para essa vida. Jesus Cristo nos ganhou. Ter em mente que Deus tem uma história aí que a gente faz parte dela.
é a coisa mais animante, é a coisa mais animada que deve ter na nossa vida. Deus tem uma história e eu participo dela. E sabe por que eu fico feliz, Rafa? Porque eu conheço o final da história. Eu conheço o final da Bíblia. E sabe quem vence, meus amigos? Jesus vence. Deus vence. E é por isso que eu fico feliz, cara. Porque não importa se eu morrer. Não importa se eu morrer. Vai acabar tudo bem no final das coisas. Para aqueles que amam o Senhor. Para aqueles que desejam estar com Cristo. Só que a gente esquece disso. A gente presta atenção nessas coisinhas pequenas. A gente fica aqui olhando para coisas que são passageiras. Sabe, a gente se preocupa demais. A gente se preocupa demais com coisas tão pequenas. Enquanto Deus deseja morar na terra, enquanto Deus deseja salvar todos, a Bíblia diz que muitos dizem que Ele tarda a sua vinda, mas pelo contrário, Ele é paciente a fim de que todos se arrependam. Então nós, meus amigos, devemos acordar todos os dias animados para falar para o nosso colega de trabalho: cara, se arrepende. Cara, se arrepende do seu pecado, porque existe uma história e Deus quer que você faça parte dela. Existe uma história e Deus quer que você faça parte dela. E aqui é a parte mais animada, sabe? Porque vai chegar um tempo que nós não vamos precisar fechar os olhos. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar apagar a luz para imaginar. Nós não vamos mais precisar ficar imaginando, ficar pensando como será a presença de Jesus em nosso meio. Como é os olhos de Jesus, como é a face de Jesus. Porque Ele vai morar na terra e a gente vai ver Ele. E agora eu não preciso mais fechar os meus olhos. Eu posso olhá-lo com os meus olhos abertos. Eu posso ser incendiado pelo fogo que há nos olhos de Jesus. Vocês estão comigo? Essa é a parte mais importante. Porque agora eu não vou receber mais visitações através do Espírito. Ele mesmo vai habitar em nosso meio. Ele mesmo vai habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus irá se cumprir. Ele vai morar com o seu povo. Imagine o culto mais forte que a gente já teve. A gente já teve tantos nesse lugar. Eu nem consigo lembrar de todos. Mas feche seus olhos agora. Imagine o culto mais poderoso que você participou. Imagine o dia que a presença de Deus mais tocou a sua vida. Esse dia não vai chegar nem perto do dia em que Jesus vier morar na terra. Em que Deus estiver presente conosco. O dia em que você mais foi tocado por Deus não vai chegar nem perto do dia em que Ele falar: chegou a minha hora, eu vou morar na terra. Isso não vai ser nada comparado ao dia glorioso do Senhor. E Deus fará jus o nome do seu Filho Jesus Cristo, o Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Nada é à toa na Bíblia, meus amigos. Tudo isso está apontando para o dia em que Deus vai morar na terra. O clamor Maranata, ele não é o fim, ele é o começo de todas as coisas. E para encerrar, eu quero que vocês abram comigo e leiam com muita atenção agora 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 24 até o 28. Eu vou dar um tempo para vocês acharem, para a gente ler com atenção e para a gente observar o que a verdade da Bíblia diz sobre o desejo de Deus. Primeira Coríntios 15, versículo 24, amém? E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É necessário que Cristo reine nessa terra, de forma literal. Eu quero essa atenção para isso. Porque se Ele morreu de forma literal pelos nossos pecados, Ele é digno de reinar de forma literal. E nós temos que olhar para a Bíblia com essa perspectiva, de que Deus vai reinar na terra, de que Jesus vai reinar através de Jerusalém, de forma literal. Então vai existir um trono, vai existir um reino, para que toda a terra seja varrida através de Jesus, do pecado, de toda potestade, de toda maldição, para que então Deus seja tudo em todos, meus amigos. Olha esse versículo: Deus sendo tudo em todos. Nós vamos ter a plenitude de Deus em tudo aquilo que nós vimos, em tudo aquilo que nós ouviremos. Nós vamos ter a plenitude de Deus na terra, após o reinado de Jesus nesse lugar. E agora, para encerrar, como eu disse, no final das coisas dá tudo certo. Nós conhecemos o final da Bíblia. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Meu capítulo da Bíblia preferido. Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse 21. Capítulo 3. Ou melhor, vamos ler o capítulo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus será o seu Deus. Feche sua Bíblia comigo, fique de pé. Existe uma promessa de Gênesis a Apocalipse, de que o desejo e o propósito de Deus é morar na terra com os homens. E aquilo que você vai fazer com o que você escutou aqui hoje é muito importante, porque isso precisa moldar o seu estilo de vida, isso precisa tocar a sua vida para sempre. Eu convido você nessa hora a fechar os seus olhos e a se render à presença de Jesus, mas não com os seus lábios fechados. Comece a pedir: Senhor, volte. Comece a dizer: Senhor, reine sobre a terra.